Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, dando complementação àquilo que a gente trabalhou sobre tautologia, contradição e contingência, vamos aí colocar em prática, né, toda aquela teoria que foi desenvolvida. Vou desenvolver juntamente com vocês alguns exercícios, tá, de algumas bancas, FCC, ESAF, enfim, colocarmos em prática toda a teoria trabalhada na aula anterior. Então eu peço, se você não assistiu à aula anterior, onde nós fizemos referência sobre tautologia, contradição e contingência, peço para você dar uma pausa no vídeo, volta lá, assista essa aula, só depois você acompanha a resolução de exercícios. Beleza, galera? Então vem comigo aí para darmos o pontapé inicial aí. Falando então, tautologia, contradição e contingência. Bom, galera, a bem da verdade é que esses assuntos nem sempre são trabalhados de forma conjuntas. O que acontece é as bancas vão estar apresentando determinados problemas e vai pedir para você fazer uma análise desse problema apresentado e no final ele vai perguntar para você se se trata de uma tautologia, se se trata de uma contradição ou se se trata de uma contingência. Então isso aí é algo que a banca vai colocar para você analisar. Então vai ser sempre apresentado para você uma proposição composta e no final ele vai pedir o julgamento. Geralmente a banca CESP trabalha com certo e errado. Então ela te apresenta uma situação, faz uma afirmativa e pergunta para você se está certo ou errado. As outras bancas já são diferentes. Ela vai colocar lá a situação, o problema, e vai colocar uma série de situações para que você diga e qual é a que relaciona de melhor forma com aquilo que eles estão colocando. Enfim, cada uma tem a sua forma peculiar de trabalhar. Por isso, nós vamos aqui usar vários métodos de resolução para a gente tentar atingir todas as bancas possíveis. Beleza? Vamos para o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio que nós temos aqui é da banca CESP. Então, julgue em certo ou errado o item seguinte relacionado à lógica proposicional. Bom, o que nós temos aqui? Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é: se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Isto está certo ou errado? Bom, estamos diante aqui de uma questão da banca CESP, aonde ela não pergunta, ela afirma o que é tautologia. É muito importante que você entenda isso. Chama-se tautologia toda proposição que é sempre verdadeira, independente da verdade dos termos que a compõem. Correto? Professor, mas e se eu não soubesse disso? Galera, isso aqui é uma afirmativa, a banca já está trazendo para você isso, uma afirmativa do conceito de tautologia, beleza. Aí a pergunta é a seguinte: um exemplo de tautologia é, e ele nos deu uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Observe aqui, ó, se João é alto, então eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Beleza, agora eu vou ter que analisar essa proposição composta e, depois dessa análise, se todos os elementos que compõem a coluna, a última coluna da tabela verdade desta proposição for verdadeiro, então é uma tautologia. Se não for, não é tautologia, vai estar errado. Ok? Então vamos fazer essa análise? Bom, na aula de teoria, eu dei um macete, uma dica para vocês de como fazer esse procedimento. Primeiro passo, construção da tabela verdade. Então, nós vamos construir a tabela verdade, depois nós vamos atribuir os valores lógicos para cada proposição simples presente na proposição composta e vamos gradativamente fazendo os comparativos da proposição composta. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiramente,
vamos ver quais são as proposições simples. O exercício diz, João é alto. Então, eu tenho uma proposição simples aí, ó. João é alto. Qual que era a outra que eu tinha? Guilherme é gordo. Então, ele dizia, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Então, eu tenho João é alto, uma proposição. Guilherme é gordo, outra proposição. Então, eu tenho duas proposições simples que eu vou representá-las por P e por Q. Tranquilo? Então, vamos lá. Tabela verdade. Está aqui. P representa João é alto. Q representa Guilherme é gordo. Vocês lembram que a proposição composta lá, vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Se eu representar isso pelas proposições simples, João é alto, eu chamei de P, não foi isso? C, então é a setinha, lembram lá? A seta é a representação simbólica do conectivo C, então. Aí eu tenho João é alto ou Guilherme é gordo. Isso aqui é uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Então, João é alto, P de novo, ou. Qual é o símbolo que representa o ou? É o Vzinho, lembra? Ou. Guilherme é gordo, Q. Então, esta é a representação simbólica dessa escrita aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente já sabe qual é a representação simbólica. Tá? Vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima, ó. P, C, então, P ou Q. Beleza? Bom, o que eu tenho agora, galera? O primeiro passo era a construção da tabela verdade. Já fizemos. Agora, eu tenho que atribuir valores lógicos às proposições simples. Como assim, professor? Valores lógicos. Galera, nós temos dois valores lógicos. Toda proposição simples, ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Dois valores lógicos, professor? Não bem dois. Como eu tenho duas proposições, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Então, eu vou dizer que a proposição P pode ser verdadeira, pode ser falsa e pode ser falsa. Como assim, professor? Eu tenho que combinar valores lógicos. Veja bem, ela pode ser verdadeira e a Q também ser verdadeira. Mas a P pode ser verdadeira e a Q ser falsa. Beleza? Bom, a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira? Sim. Assim como a primeira pode ser falsa e a segunda ser falsa também. Beleza? Então, fiz todas as combinações possíveis entre as proposições simples. Tranquilo até aqui? Então, vem comigo. Feito isso, agora eu parto para o segundo momento. Eu tenho que resolver todos os valores lógicos possíveis para P ou Q, de acordo com as combinações que foram estabelecidas previamente. Bom, para que eu possa resolver isso, eu tenho que entender muito bem da tabela verdade. Qual é o conectivo presente aqui? O conectivo ou. O que diz a tabela verdade com relação ao conectivo ou? Toda proposição composta ligada pelo conectivo ou, de junção inclusiva, só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Tá ligado? Lembra disso? Então vem comigo. Se as duas forem falsas, é falso. Caso contrário, sempre verdadeira. Aqui, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Opa, então aqui vai ser falso. Quando as duas forem falsas, aí é falso. Beleza? Então, eu só vou ter falso nessa última linha. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, mas o que nos interessa é esta última coluna. É ela que vai nos arbitrar se esta proposição composta é ou não uma tautologia. Beleza? Então, vamos agora resolver ela. Para resolvê-la, eu tenho que estar atento ao conectivo lógico. Quem é o conectivo lógico aqui? Se, então. Bom, é uma condicional.
O que diz a tabela verdade com relação a condicional? Toda proposição composta ligada pelo conectivo se, então, ou seja, a condicional, só terá valor lógico falso. Veja bem, só terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza. Então, veja bem, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quem é a primeira? A primeira é o P. Então, eu vou olhar para essa primeira coluna aqui. Quem é a segunda? P ou Q. Então, eu vou olhar para essa terceira coluna e vou fazer o comparativo. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, é falso. Nos demais casos, é verdadeiro. Verdadeiro. Opa, primeira verdadeira. Segunda, verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Primeira verdadeira. Beleza. A segunda, verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeira. Se a primeira é falsa, nem me interessa a segunda, porque de acordo com a regra, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira é falsa, então, obviamente, já vai ser verdadeiro e vai ser verdadeiro também. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O que é uma tautologia? Toda proposição composta, aonde figura na última coluna, olha aqui, última coluna, somente valores lógicos verdadeiros, ok? Belezinha, galera? Então, conforme a pergunta da CESP, isso aqui está certo ou está errado? Obviamente, isso aqui está certo. Tranquilo? Belezinha? Sem dúvida, galera. Tranquilo, né? Então, é isso aí. É assim que nós vamos responder as questões. Construir a tabela verdade, atribuir valores lógicos para as proposições simples e, no final, analisar o que rege na última coluna aí da tabela verdade. Belezinha? De boa? Vamos então para o segundo desafio. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Ó. Veja bem. Considere as fórmulas. Eu não coloquei aqui, mas essa questão é da Bank-Exaf, tá, galera? Eu tenho aqui 3 situações. Se P ou Q, então P. 2, se P e Q, então P. 3, se P e Q, então P ou Q. É tautologia as fórmulas. Opção A, B, C, D, E, tal. Então, eu tenho aqui as opções de escolha. Somente 1, a 2, a 3, 1 e 3 e assim por diante. Obviamente, para que eu possa chegar na alternativa correta, eu tenho obrigatoriamente que julgar cada um desses casos. Galera, geralmente os exercícios de tautologia, contradição ou contingência, qualquer um deles, porque independente de ser tautologia, contradição ou contingência, a demanda, o trabalho é o mesmo. Você vai ter que fazer todos os passos, porque você vai determinar se é tautologia, se for tudo verdadeiro. Contradição, se for tudo falso. Contingência, se houver alternância entre verdadeiro e falso. Então, para que você chegue nessa conclusão, obrigatoriamente você tem que fazer todas as etapas. Não dá para queimar etapas. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vou julgar cada uma delas em separado e no final a gente faz a análise se de fato isso é uma tautologia, qual delas são. Ok? Vamos começar aqui com o primeiro, né? O primeiro lá dizia assim, se P ou Q, então P. Vamos julgar isso daqui? Vem comigo. Primeiro passo, construção da tabela verdade. Vamos agora fazer todas as relações lógicas e verificar se esta aqui é ou não uma tautologia. Vou julgar somente a primeira, por enquanto. Primeiro passo, construir a tabela verdade. Segundo passo, atribuir valores lógicos. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, beleza? Agora eu faço a combinação, porque eu tenho duas proposições simples, a proposição P
e a proposição que. Vou fazer agora as combinações. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Tranquilo até aqui, galera? Já se organizou nesse sentido? Beleza. Agora, vou responder esta proposição composta. P ou Q. Aí você tem que estar atento. Já que se trata de uma proposição composta, tem um conectivo lógico. Qual é o conectivo? Ou. O que diz o conectivo ou? Só é falso quando ambas forem falsas. Tranquilo? Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, opa. Então, aqui é falso. É falso quando ambas forem falsas. Tranquilo. Agora, vou para a última coluna. O que tenho na última coluna? Que é a resposta, se é ou não uma tautologia. Eu tenho o conectivo se então. Então, se P ou Q, então P. Conectivo se então. Toda proposição composta ligada por esse conectivo só tem valor lógico falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Tá ligado, né? Então, quem é a primeira? P ou Q. Então, a minha primeira é essa coluna. Quem é a segunda? A segunda é o P. Então, eu tenho que olhar de lá para cá. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Então, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda